corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Jesus é a nossa paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Isso quer dizer que é diferente, é a paz de Jesus. É paz na tribulação, paz na dor, paz na alegria, paz no sono, paz na falta de sono, paz com saúde, paz doente. Essa é a paz diferente do mundo. Porque o grande ministério do Espírito Santo, que é consolador, ele é o Consolador. Então, nós vamos ler a Bíblia, que é Ezequiel, capítulo 7, 1 e 2. É o primeiro e o segundo versículos. É isso mesmo. Então, vamos ler aqui. Depois veio a minha palavra do Senhor, dizendo: e tu, ó filho do homem, profeta, não? Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre todos os quatro cantos da terra. Ó Deus, nós estamos mais do que avisados, mais do que despertados para com o momento em que estamos vivendo. Pedimos, ó Pai, aceitar a nossa gratidão, aceitar o nosso humilde amor e a nossa fraqueza. Isso fazemos, ó Pai, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecendo pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Ezequiel, chamado de filho do homem, profeta de Deus, chamado de filho do homem, profetizando, recebendo ordens diretas, né, de cima, para profetizar. O profeta recebe de cima, né? E eu dou graças a Deus, porque eu tenho o dom da palavra e seria muito fácil descambar para a pregação somente por inspiração da gente. O que seria muito bom, que é muito bom, mas a finalidade da vinda do profeta desta era, que é Elias, com o ministério de Elias, ministério do Filho do Homem, ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, é exatamente preparar a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. E, para tanto, ele prega, ele pregou, e isso chega até nós. E eu tenho procurado
me limitar às mensagens dele. Me limitar, digo, me prender nisso, usar as mensagens. E agora aqui nós vamos lembrar que, indo por este caminho, exatamente do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos de ver é o espírito de um homem que morreu e ressuscitou. O espírito de um homem que morreu e ressuscitou. Cristo, o Espírito Santo. O homem que morreu e ressuscitou é Cristo, o Espírito Santo. E essa ressurreição é a justificação da nossa fé. A nossa fé é justificada. Portanto, nós devemos viver pela fé. Depois da ressurreição, depois o homem ressuscitar, que é Cristo, o Espírito Santo, o próximo são os seres angelicais. Isso Deus deixando a expressão, olha a expressão, 4 cantos da terra, como se a terra fosse quadrada, não é? Está correto? Está assim perfeitamente. Isso quer dizer em toda a terra, em todo o seu âmbito, não é? Os 4 cantos, quer dizer, encher toda a terra. Vai acabar. Mas a terra vai deixar de existir? Não. Vai acabar a sua impureza. A impureza da terra vai acabar. Todas essas leis, como de internet, de rádio, de televisão, essas leis que Deus criou, passará a ficar sob domínio total de Deus, o Criador da lei. Então, sendo assim, nós estaremos também indo como a onda vai. Nesta hora nós estamos falando para o mundo todo. O mundo todo fica inexcusável ouvir um hino como esse, fica novo e responsabiliza. Não se envergonhar de Cristo, não é? Então, nós, dominando todas as leis que Deus criou, nos tornaremos seres celestiais. Estão em um mistério que não tem mente humana para descrevê-lo. Mente humana. Nós tomamos conhecimento somente daquilo que nos prepara para aquela grande experiência de transformação, de ser celestial, como o segundo Adão. Porque está escrito que nós somos do primeiro Adão a carne.
a carne e o sangue, que não herdam o reino dos céus, mas somos do segundo Adão, que é Cristo, e por isso nós seremos como Cristo. Aleluia. Mas vamos ver aqui. Em seguida, o profeta diz: é o próprio céu, o terceiro céu. Olha que escala. O homem, Cristo ressuscitou, o Espírito Santo. Logo, seres angelicais. E em seguida é o próprio céu, o terceiro céu. Amém. Oh, que coisa! Eu vejo algo glorioso, muito glorioso. Quando Jesus morreu lá no Calvário, como propiciação por nossos pecados, ele morreu não como um homem justo. É de assustar, né? Quando fala Jesus morreu não como um homem justo, mas como um pecador. Dá para assustar, chamar a atenção. Ele morreu não como um homem justo, mas como um pecador. Então veja aqui, quando Jesus morreu lá no Calvário, como propiciação por nossos pecados, ele morreu não como um homem justo, mas como um pecador. Agora, ele não morreu por causa de pecados dele. Não foi pelos seus pecados, mas pelos meus e os seus pecados, pelos nossos pecados. Ele morreu como pecador, não sendo pecador. Morreu pelos nossos pecados. Aí depois nós vamos ver que ele foi levar esses pecados para o lugar de onde eles vieram. É isso mesmo. E vamos guardar isso. Ele morreu como pecador, mas não por seus pecados, porque ele não tinha pecado. Porque os nossos pecados estavam sobre ele e ele recebeu a sentença por nós. Ao quanto isso deveria causar amor por Jesus. E aí é onde vocês fazem vir à igreja, se assentar, formar grupo celestial, diáconos, administradores, zeladores, cantores servindo a Deus, veja, por amor, não por obrigação, não para serem salvos, mas porque são salvos. Presta atenção numa letra que você canta. Presta bem atenção. Então, ele não morreu por causa dos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Morreu por causa dos meus e dos nossos pecados. Isso está consumado. Agora, o que ele fez com os nossos pecados? Ele enviou
a região dos perdidos. Isso quer dizer, os nossos pecados enviaram Jesus à região dos perdidos. Que culpa! A história diz que Maria Madalena saiu gritando, batendo nos peitos. Que culpa tem ele? O que ele fez? O que ele fez? E agora vai levado para a região dos perdidos para deixar lá os nossos pecados. E eu posso vê-lo quando ele morreu lá no Calvário, diz o profeta, pendurado entre os malfeitores, chorando: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você responde por ele: por causa de mim. Você responde: é por causa de mim, Jesus. Como é que eu posso reclamar de ninguém nessa vida? Oh, Deus! E quando ele entregou o Espírito, inclinou sua cabeça, seu Espírito foi e pregou aos espíritos. Aos espíritos aonde? Na região dos perdidos. Naquela região que eles estavam em prisão, que não se arrependeram da longanimidade dos dias de Noé. A Escritura diz isso. Nós lemos isso na Bíblia. E o profeta diz: posso vê-lo subir à região dos perdidos. Olha, não importa quantas repetições tenhamos, Paulo diz que isso é para segurança nossa. Posso vê-lo subir à região dos perdidos. Há uma porta. Irmão Brana fez um som de batida na porta. Ele abriu a porta. Eles começaram a gritar e lamentar aquelas almas que não se arrependeram. Não, isso é sério. É preciso notar isso com o coração, não com a mente. Eles estavam ali e então gritando, lamentando aquelas almas que não se arrependeram. A alma que arrepende, ele disse: vocês são de Enoque, lá da era de Enoque. Eu sou ele, de quem Enoque teve uma revelação espiritual. Eu sou ele. Isso foi pregado antes do mundo antediluviano. Veja, o mundo é inexcusável desde o primeiro dia de sua existência. É inexcusável. Foi pregado para Eva.
não comerás. Foi pregado desde o Éden, morrendo o cordeiro no Calvário. Isto quer dizer, morrendo o cordeiro que apontava para o Calvário. Eu sou ele, diz o Senhor. Isso foi pregado antes do dilúvio. O Senhor descerá com 10 milhares de seus santos. Eu sou o Filho de Deus, nascido de uma virgem, e eu morri no Calvário para redimir os perdidos. Prestem atenção, ele está dizendo: eu morri no Calvário para redimir os perdidos. Sabe quais os perdidos, ou quais são os perdidos que são salvos? São aqueles que dizem, reconhecem: Senhor, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim. Na mensagem, um guia, quando o profeta, que era um guia naqueles desertos, naquelas selvas por lá, então ele era muito experiente. Mas acontece que ele enfrentou uma neve, uma tempestade de neve, que não podia enxergar um palmo na frente. Aí então ele gritou: estou perdido. Depois de relutar, ele dizia: eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido. E dava mais um passo para lá, outro para cá. Não estou perdido. Mas de repente ele diz: oh Senhor, me perdoe, eu não sou um grande caçador, estou perdido, minha família está ali em cima e vai morrer, minha esposa e meu filho vão morrer congelados se eu não chegar lá. Quando reconhece, é salvo. A gente dá volta e tem que falar no ladrão da direita. Ele reconheceu que estava perdido. Então ali se cumpriu aquilo. Eu morri no Calvário para redimir os perdidos. Porque você não aceitou a mensagem de Enoque sobre o sacrifício? Eu creio, com toda a reverência, que o irmão Branham queria dizer Noé. Mas não importa. Isso acontece. Então, mas nós temos que falar do jeito que ele falou. Porque você não aceitou a mensagem de Enoque sobre o sacrifício? A pergunta seria hoje esta: por que você não aceitou a mensagem sobre o Calvário? A mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas graças a Deus que você aceitou.
Graças a Deus que nós aceitamos. Grande a misericórdia do Senhor, que não nos deixou passar despercebidos. Nós não ficamos desapercebidos. Graças a Deus. Aleluia. E a porta foi fechada com choro, gritos e ranger de dentes. Veja, nessa região de Perdidos, o irmão Brana foi lá. Ele foi nos dois lugares também. Ele foi na região dos Perdidos e foi na região dos Salvos, na sexta dimensão. Essa aqui é a quinta dimensão. Então, você vê essas almas encarceradas, mulheres com seus olhos pintados, unhas grandes, vermelhas, pintados, lábios pintados, short, seminuas, homens pecando de todo jeito, tudo lá naquela região dos Perdidos, o profeta viu. Ele disse, eu daria 1000 vidas se eu tivesse para lutar para que as pessoas não fossem para lá. Eu daria 1000 vidas se eu tivesse 1000 vidas. E eles clamando, elas clamando e gritando, a porta foi fechada, com choro, gritos e ranger de dentes, passando pelo reino dos demônios. Ele chegou à porta, a própria porta do inferno, bateu na porta. Aí foi o diálogo com o diabo. O diabo abriu a porta e disse, bem, você finalmente chegou. Acho que ele estava esperando, pensando que Jesus ia também para a região dos Perdidos. Não é mesmo? Satanás está dizendo, não é mesmo? Você chegou, né? Disse, eu pensei que eu tinha vencido você lá quando eu matei Abel. O diabo que matou Abel, a semente da serpente, Caim. Eu pensei que eu tinha te vencido quando joguei os filhos hebreus na fornalha ardente. Eu tinha certeza de que eu tinha vencido quando decapitei a João. Mas afinal tu chegaste. Que diálogo tremendo. O profeta está ilustrando isso e ele via as coisas. Posso ouvi-lo dizer, Satanás, acabei de entregar ao apóstolo Pedro a chave do reino dos céus, mas eu vim para tomar as chaves da morte e do inferno, e você vai ter que entregá-las a mim. Agora sei. Eu posso vê-lo chegar lá. Ele disse, mas espera um minuto. Há uma proposição de pecado, você se lembra? Eu fiz Eva pecar. Não. E eu levei os pecados dela para o Calvário. Ela não está aí dentro no seu reino.
Mas ele disse: só um minuto, eu sou filho de Deus, nascido de uma virgem, o preço foi pago, a cruz ainda está molhada com o meu sangue lá no Calvário. Você não pode mais enganar as pessoas, Satanás. Você não pode mais oprimi-las. Toda doença, toda opressão é sua. Todas as feridas são suas. Como Jesus estava, mas não era dele. Isaías 53 estava se cumprindo. Eu vim para assumir o controle, disse Jesus. Amém. Vejo alcançar ali e arrancar as chaves de seu lado, pendurá-las em seu próprio lado, chegando perto do amanhecer. Ele está voltando e ele simplesmente começa. Ora, irmãos, isso estava acontecendo em um curto período, que para Deus não é tempo. Não existe limitação de tempo. Ele ainda estava lá na cruz. Assim que ele expirou, ele foi lá na região dos perdidos. Que experiência. E interessante que dentro desse período, antes dele ressuscitar, ele foi lá no paraíso. Dali ele foi para o paraíso, bateu na porta também. E logo quem abriu a porta? Abraão. Abraão, que beleza. Eu gosto de meditar nisso. E lá estava a Maria Madalena lá dentro, com ele. Aliás, o ladrão lá da cruz estava dentro do paraíso. Eu queria dizer isso. Hein? Nós estamos falando daquilo que cremos e podemos sentir assim na alma, no coração, que estamos ouvindo a verdade. Aleluia. Aí quando ele foi lá no paraíso, ele trouxe consigo aqueles santos do Velho Testamento que estavam ali. E aí começou a jornada novamente, todos aqui na terra. A Bíblia diz isso, que eles ressuscitaram. Abraão e Sara passearam lá. Eles estavam ali e eles ficaram por 40 dias esperando a Jesus completar esses 40 dias com seus discípulos. E então subiram com Jesus. O mundo não viu. O mundo não vai ver você subir, a noiva subir. Não, é um rapto. Aleluia. Ah, sim. E aqueles? Onde está o Caifás? Onde está o Anás? Onde estão aqueles que perseguiram a noiva de então, o corpo de Cristo de então? Onde eles estavam?
Ah, não, eu não creio e você não pode crer, que depende de seu exercício, depende de suas maneiras, depende de sua condição própria, do eu, para estar certo de Deus, que vai realmente gozar dessa experiência. Vai sim. É difícil, mas vai acontecer. Por isso você volta lá na tenda de Abraão, e a Sara lá dentro, e Abraão com Eloí. Quando ela ouviu falar que ela ia ter um filho, volta lá. Veja, Sara sofreu demais. Espera aí. Eu não tenho nenhuma condição mais, nem penso nisso. Eu chorei demais a minha vida toda por um filho. Agora esse personagem aí está falando que eu vou ter um filho. Agora esse personagem está falando que eu vou ser arrebatado, transformado. Essa noiva é a mesma coisa, não tem condição. Na condição que Abraão estava e Sara não podiam ter um filho. Na condição que nós estamos, não tem como subir, como ir no arrebatamento. Tanto quanto o exemplo perfeito é esse, tanto quanto Sara não podia ter um filho. Aleluia! Mas antes, ela foi transformada. Abraão foi transformado e logo encararam o filho. E então você também, desse jeito que você é, desse jeito que você está, não pode ver o filho, mas para tanto haverá uma transformação antes. Paulo salta e grita, mas nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Glória! Dá glória a Deus, gente. Aleluia. Então ela não podia, ele não podia, mas foram transformados e viram o filho. Nós não podemos, eu não posso, eu especialmente, não posso, eu não posso ir no arrebatamento. Você também não pode. Mas a hora que você for transformado, e você vai ver que pode, você vai estar lá, vai abraçar o filho. Primeiro quero ver meu Salvador. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Todos aqueles que estão na sepultura vão ser ressuscitados e nós logo estaremos congratulando com eles, com a minha mãe, com sua mãe, com aqueles que partiram, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, gente, dá glória a Deus. Ajuda a sua alma, conforta a sua alma, grita louvores. Aleluia! Grite, ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém! Amém! Glória a Deus! Um abraço, meus irmãos, um abraço. Deus continua abençoando. Amém.